Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal Ângelo Zanqueta, pelo YouTube e também pelo Instagram, não, pelo Facebook, tá? Estou transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Jonathan, seja bem-vindo aí. Salve. Fazendo a live aqui no canal Ângelo Zanqueta. Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo. Galera, não esqueçam de deixar o like aí, que é muito importante, tá? Deixa o like aí para que o YouTube possa avisar a galera aí que tá tendo live, tá? Nesse canal aqui, tá? No Felipe Rafael, grande. Esqueça de deixar o like aí, que é importante, que assim o YouTube avisa a galera aí que tá tendo live aqui, né? Like garantido. Obrigado, Felipão. Você é parceirão. A gente não duvido da sua amizade, enfim, como todos aqui, né? Eu tenho aqui grandes amigos, né? Eu não considero vocês aí como simples inscritos do canal, né? Como muita gente faz. Para mim, vocês são amigos aqui já do canal. Então, fazendo, né, a live aqui pelo canal Ângelo Zanqueta, como eu falei na live passada, né, na terça-feira, tá fazendo só, sim, a partir de terça-feira passada, e agora todas as lives serão somente nesse canal aqui. Eu tô tendo problema com os outros dois canais lá, então todas as lives agora serão aqui. Só vou fazer uma live no YouTube agora, só nesse canal Ângelo Zanqueta, tá? Então, para quem não sabe ainda, eu falei na terça-feira passada, né, na live passada, que a partir daquela terça-feira passada, todas as lives aqui no YouTube serão por esse canal agora, tá? Até eu resolver lá o problema dos outros dois canais lá, a galera do Google, enfim, se eu resolver, né, não sei se eu vou resolver, mas esse canal é o único canal que agora vai ter transmissão de lives. Por enquanto, é isso aí, por enquanto. Mas, então, enquanto não resolver, até segunda ordem, neste canal somente, tá? E no Instagram, na minha página pessoal lá do Facebook, tá? Também estou fazendo transmissão pelo Face. Enquanto eu não consigo 100 seguidores lá na minha página, né, do Facebook, Dicas sobre Áudio, eu tenho que fazer as lives lá pelo meu Facebook particular, né, pessoal. Então, quando eu atingir a meta de 100 seguidores lá na minha página, lá do Facebook, aí eu começo a fazer lives a partir daquela página lá. O que será que aconteceu com os outros canais? O problema é o seguinte, não é que aconteceu com os outros canais continuam, tá, galera? Só para deixar bem claro uma coisa aqui. Os outros canais continuam, tá? Normal. Só não posso fazer live pelos outros dois canais. Os vídeos continuam nos outros dois canais, tá? O vídeo, as inscrições, tá? Os sorteios que eu vou fazer nos canais, tá? Tá tudo normal. Somente as lives. Só as lives. Então, as lives serão até segunda ordem aqui no canal Ângelo Zanqueta, tá? Todas as lives. E os vídeos, tudo continua normal nos outros dois canais. Somente as lives que eu não consigo abrir os canais para fazer live, tá bom? Eu não sei, Rodrigo, eu não sei, eles não dão satisfação. Eu já mandei vários e-mails lá, né? Mas eles, por enquanto, não estão dando satisfação. O problema é com o Google, tá? Não é com os canais. É o Google que está complicando as coisas aí. Estou abismado com tanta tecnologia no mundo do áudio e vídeo. Eu também, Felipe, eu também. A tecnologia, se bem que é o seguinte, né? Há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, a tecnologia era muito mais rápida, né? Porque estava tudo muito no começo, estava começando, então a tecnologia era muito rápida. Agora,
a tecnologia ela não está sendo tão rápida assim, mas ela está sendo diferente. Os recursos estão aumentando, enfim. Então, a tecnologia hoje ela não está tão rápida como estava 15 anos atrás, mas ela está se atualizando de uma forma, né, que a gente está até se assustando. Inclusive, até lembrei de você, eu estava vendo uma mesinha da Rode. Eu não sei se você já viu uma nova mesa da Rode aí, uma pequenininha, cara, é bem pequenininha, é menor que uma mesinha de som, do mesmo estilo da sua mesa aí, da sua console da Rode, só que menor, né? Se não me engano tem só 2 entradas de microfone, se não me engano, eu não lembro muito bem o modelo. O modelo eu lembro, não lembro de cabeça o modelo, né? Mas olha, a Rode está fazendo umas coisas bacanas. Infelizmente, né, a Rode faz coisas muito boas, mas a Rode, o preço não condiz com a nossa, né, realidade, principalmente aqui no Brasil. Você viu, por exemplo, da Vi, cara, Vi. Se você quiser saber, Felipe, se você quiser saber, a SSL é uma empresa que já está no mercado há muito tempo. Na década de 70, a maioria dos estúdios de gravação nos Estados Unidos, a mesa de som era a SSL, tá? Lembra quando começou a febre do ADAT portátil? Naquelas fitinhas? Muita gente me pergunta do que era feito aquela fita, né? Aquela fita era tipo uma fita de computador, gente. Ela gravava dados, tá? Não era uma fita de gravador cassete, nem fita de rolo de áudio. Era fita de dados, tá? Para gravação de computador, né? O ADAT, a fita que gravava, que era usada nos computadores. Só que as fitas usadas nos computadores eram aquelas fitas de carretel, né, grossas. Parecia aquela fita de áudio de 8 canais, né, de 12 canais, mas era uma fita estilo carretel, né? Só que a fita era feita especialmente para computadores, né, para gravar dados. Então, eu vi uma mesa de som, eu não lembro se foi no estúdio da Jam, eu não lembro se era do estúdio da Jam, na década de 70, acho que em 75, 76, a mesa era SSL, tá? E eles gravavam na fita, eles gravavam todas, a maioria dos álbuns daquela época, dos discos, eram gravados naquela fita de ADAT, só que aquela de carretel. Depois, espertamente, a Sony chegou, né, no mercado com aquela fitinha, né, aquela fitinha de ADAT para a gente gravar, né, de forma digital, né, gravação de dados. Então, muita gente me pergunta se aquela fitinha era fita de gravador cassete, se era fita de áudio. Não, não era. É uma fita especial que era feita para gravação de dados pelos computadores. E a Sony miniaturizou lá, né, diminuiu, né, porque antigamente eram os carretéis, e aí nasceu, né, a febre do ADAT, né. A SSL foi utilizada em estúdios na gravação de álbuns famosos, Beatles, Michael Jackson, e isso, não só, Alanis Morissette, uma série de discos aí, de artistas gravaram nesse sistema aí, cara. A mesa Rode que você se referiu há pouco tempo é um modelo chamado Streamer X. Streamer X. Eu não lembro o nome, mas eu achei interessante, né? Eles logicamente cortaram os custos, né? Cortaram bastante os custos, né? Porque não se compara a sua console aí, né? Mas ela é uma mesa, uma consolezinha simplificada da sua mesa, com mais ou menos os mesmos recursos, né, em menor proporção, né, e eu achei interessante, só que o preço, né, o preço tá, não tanto dessa mesa que eu vi, acho que o preço tá R$1.000 e poucos, né, uma mesinha dessa aí,
Mas não é todo mundo que tem o cascalho para comprar uma mesinha dessa, né? E também as interfaces de áudio, né? Sim, mas é muito boa. Só o preço que não ajuda. Para variar, né? Para variar. Mas é aquilo que eu sempre falo, né, galera? A gente não pode também querer desmerecer a marca porque ela cobra caro pelos seus produtos, né? Ela cobra realmente o preço que ela acha justo pela tecnologia embarcada nos equipamentos, né? É uma empresa que tem tradição nessa área, né, de áudio, e é uma empresa que faz equipamentos de boa qualidade, com um áudio muito bom, que nem as interfaces de áudio também, né? Que eu tava, não sei se foi ontem, um rapaz me falou, Ângelo, mas quer dizer que a interface da Behringer não presta, da TI-1 não presta. Não é que não presta, galera. Preste bem atenção quando eu falo. A Behringer, ela tem interface de áudio muito boa também, mas geralmente os equipamentos de entrada de todas as marcas, galera, de todas as marcas. Por exemplo, nessa console que eu estou falando com o Felipe da Rode, é uma console mais barata, né? Eles cortaram, né, bastante coisa para baratear o custo, tá? Beleza? O seguinte, não é que eles não prestam, é que eles usam componentes mais baratos, né, componentes não de linha top. Eles usam ali de qualidade, mas eles usam componentes mais baratos para eles justamente reduzir custos. É aquilo que eu sempre falo, eu comparo, né, os equipamentos de áudio, os eletrônicos, igual ao carro. Os carros, quando são lançados, você vê aí várias marcas aí, lançam um carro, ele tem 4 ou 5 versões do mesmo carro. Só que as de entrada é aquele carro mais pelado, vamos dizer assim, em termos de acabamento, né? Porque eles cortam os custos, né? Ao invés de ter farol de LED, tem farol normal, né? Halógeno normal. Aí o farol de LED vai ter a versão intermediária para top. Então é assim que também as empresas de equipamentos eletrônicos, empresas de áudio, de vídeo também, elas fazem a mesma coisa. Se você quer um equipamento, por exemplo, da Rode mais acessível, vai comprar essa mesinha aí. Adivinha quem é, galera? Alô? Fala, Ângelo aqui, da Best. E aí, Luiz, tudo bem com você, cara? Tudo certito. Então tá bom. E aí, e a nossa Viamão, como é que está? Tá bem, né? Tá Kiko, usou mas muita natureza. Me esclarece uma dúvida. A frente fria já passou por aí já? Já passou, de manhã tava ventinho, mas agora tá tranquilo. Tá vindo pra cá, né? Essa bomba de vento que deu aqui no interior, aqui na Grande Porto Alegre, a gente acompanhou aqui, né? Aqui a gente fica com medo com os fatos. Me responde uma coisa. Viamão fica a quantos quilômetros de Porto Alegre? 24 quilômetros, bem pertinho. Então é grande Porto Alegre. É considerada grande Porto Alegre, né? É Grande Porto Alegre, mas é a primeira capital do estado, né? Uma das primeiras capitais do estado. Aí, me desculpe a ignorância. Aí Viamão não pertence a Porto Alegre? Tem uma prefeitura à parte? É isso? É um município? É uma cidade ao lado da capital, né? Uma cidade perto, então. Tá. Porque aqui em São Paulo, né? Em São Paulo tem a capital e tem, por exemplo, vamos supor,
tem a cidade de São Caetano, que é uma cidade autônoma, né? Uma cidade independente da cidade de São Paulo, mas ela é colada, dividida São Paulo, o que divide São Paulo para São Caetano é uma avenida, né? Uma avenida, acho que não me engano, é a Avenida do Estado. Mas é que nem aqui quando passa na 32, na parada da 32, já começa a pegar Porto Alegre, que é na divisa. Ah, tá. É porque é pertinho. É parada, não, eu perto da capital. Tá certo. Beleza. Beleza. Então, tudo é perto aqui, né? Tudo é perto. Aproveitando que você está aí, não sei se você sabe, agora as lives serão só nesse canal aqui, tá, Luiz? No canal Ângelo Zanqueta, tá? Por enquanto, né? Por enquanto, com esses problemas aí no YouTube, tudo bom, né? É, isso aí. Né, eu vou te avisar porque às vezes você não pegou nenhum aviso, eu deixei alguns avisos aí, né? Mas agora as lives, né, temporariamente, até segunda ordem, serão todas nesse canal aqui, tá? Até que o Google deu um jeito de resolver essa questão aí, né? Mas eu já estou acreditando que não vai resolver, tá? Então, inclusive, por isso que eu estou, não só por isso, mas por isso que eu estou falando para a galera se inscrever nesse canal, para que eu possa monetizar esse canal, porque esse canal não tem problema lá com o Google, tá? Então, se eu conseguir monetizar esse canal vai ficar sendo o principal, porque os outros dois lá, pelo que eu estou vendo, eles vão continuar, tá? Os canais vão continuar, vai ter vídeo, vai ter o sorteio que eu prometi, tá? Mas eu gostaria de monetizar esse canal aqui para mim poder continuar mandando aí as coisas para vocês aí, né? E aliás, uma coisa importante, né? Porque um conhecimento muito grande de áudio, de técnico também, né? Entendeu? Aquilo que eu sempre falo, né? Quando a coisa não depende da gente, a gente depende de outros, né? É complicado, né? Eu vou te fazer um desafio para ti. Me ajuda a descobrir uma ideia. Realmente virou tecnologia com a junção do áudio e vídeo? Não entendi. Eu não entendi. Repete. Depois do crescimento do rádio, agora vem as novas tecnologias, áudio e vídeo. Como é que o rádio está se segurando? Não, o rádio tá normal, Luiz. O rádio hoje o rádio está normal. Só que hoje tem o advento do vídeo, né? Então, hoje, você pega a transmissão de rádio, tem gente que tem empresas aí que está fazendo transmissão de rádio convencional, pelo radinho, né? Você pode ouvir o rádio pelo radinho, o áudio, né? Ou você pode ver no YouTube. Eles estão com canais no YouTube transmitindo ao vivo. Então hoje, antigamente a gente tinha aquela ilusão, né? Como que será que é aquele locutor que está falando naquela rádio, aquele outro que está falando na rádio? Hoje você não tem mais isso. Hoje você pode ver o locutor que está no ar no momento, você pode ver através de vídeo. Então a rádio continua. Isso, né, Tchê? A maioria está fazendo isso. Então, né? Mas que nem o Felipe Rafael está falando, que a tecnologia ela está evoluindo, né? Ela está evoluindo cada vez mais, né? Então hoje a rádio, é aquilo que eu falei, a rádio tem que se adaptar aos novos tempos. Então a rádio está se adaptando. Ela está transmitindo, como sempre transmitiu, o áudio, e hoje tem o vídeo também, né? Então hoje é áudio e vídeo. Oi? Eu queria aquela história. Quando chega a televisão, fala, o Renato vai morrer. Aí foi pra Não, porque sabe por que a rádio não vai morrer? Tem vários motivos, na verdade, porque a aviação depende de rádio, sabia? A aviação comercial, por exemplo, quando você está, isso é muito raro acontecer, mas acontece. Quando você está num avião, que você tem toda aquela tecnologia lá e falha alguma coisa, né,
o mapa, falha a bússola, falha aquilo, eles recorrem às ondas de rádio. Então, eles estão sobrevoando Itu aqui. Eles começam a sintonizar. Opa, peguei uma rádio aqui. A rádio, essa frequência é a frequência de Itu. Nós estamos sobre Itu. Então, é uma forma de eles navegarem, né? Voarem numa rota mais segura, entendeu? Que o rádio ele tem uma vantagem do que os outros meios, né? Não, porque a televisão, a televisão tem a sua frequência, né, de áudio e vídeo, mas eles captam mais do rádio, né? O rádio é uma coisa mais tradicional, né? Tem equipamentos que captam ondas de rádio, né? Então, e outra, é aquilo que eu sempre falo, né? A tecnologia pode falhar na televisão e tal, mas no rádio é difícil falhar, porque o rádio, as ondas de rádio é difícil de serem bloqueadas, né? Só se for alguma coisa muito, né? Mas as ondas de rádio, elas estão aí, elas se propagam aí, né? Pelo ar, pela atmosfera. Então, muita gente se guia por ondas de rádio, entendeu? Então, isso é essa ideia da movimentação da música ali em São Paulo, por causa do Eldorado, que vai sair, por causa da Band, vai entrar na mesma frequência. Agora, essa confusão vai ser difícil, né? Mas é tal negócio, isso aí independe, né? Isso aí independe. A Eldorado quis vender, né? Não sei qual o verdadeiro motivo, né? Que eu não estou mais lá. Eu estive lá na Rádio Eldorado, eu trabalhei lá em 1992, né? Não fiquei muito tempo lá, mas eu cheguei a trabalhar na Rádio Eldorado. Mas eu não sei quais são os problemas lá da Eldorado, o que aconteceu com a Eldorado. A Bandeirantes não tem nada a ver com isso, entendeu? A Bandeirantes não tem nada a ver com isso. Simplesmente. Né? Não, simplesmente não sei que eles resolveram lá, vou vender a frequência e tal. E a Band comprou. Aquela frequência estendida que eles tinham, né? A Band, né? Agora que faz uma troca, que faz uma troquinha. Aí eu tenho uma frequência que dá aquela troquinha e que dá aquela. Entendeu? Então, aí esse negócio esse tema de negócios aí que eles arrumaram, não sei o que foi. Mas é uma pena, né? Porque a Rádio Eldorado era uma rádio tradicional aqui em São Paulo, né? E como a Bandeirantes também né? Pra tu saber, a Rádio Eldorado tinha uma M. Sim, eu sei disso. Mas, infelizmente, né? Não sei o que aconteceu lá. Mas eu até coloquei um vídeo aí no Facebook, no Instagram lá, falando sobre a Rádio Eldorado, né? No YouTube também? O vídeo? Eu coloquei no YouTube também. Porque eu fiz parte, né? Querendo ou não, eu trabalhei lá, né? Então. Não tem referência para falar sobre o assunto, né? Porque tu conhece bem a música como todos, né? Se eu for listar aqui as rádios que eu já trabalhei, eu vou ficar um tempão aqui falando com vocês. Não, mas tu tem experiência, tu tem credibilidade para falar, porque tu conhece o meio. Sim, graças a Deus eu conheço, né? Praticamente eu nasci nesse meio. Aqui em Viamão a gente não tem uma rádio grande. Aqui só tem rádio pequena e web rádio aqui. Sim, mas independente se é grande ou não, é uma emissora de rádio, né? Não deixa de ser uma emissora de rádio. Aliás, essa semana recebi uma visita do Ibope. Do Ibope? Recebi uma visita do Ibope para saber que rádio que você está ouvindo aqui na região de Viamão. Poxa, que legal, porque eu mesmo morando aí em São Paulo um tempão, e morando aqui, tu nunca recebi uma visita do Ibope para perguntar que rádio você ouve. Mas eu recebi uma informação que tu vai ficar chocado de saber. Muita gente aqui em Viamão ouve rádio que tu ouve. Rádio o quê? Ouve o quê, Luiz? Eu não entendi. Ninguém ouve rádio local. Todo mundo ouve a rádio de Porto Alegre, da capital. Mas é o tal negócio, né, Luiz?
É aquele lance. Aqui tu tem duas rádios também, né? Duas não, três rádios. Tem a Rádio Cidade FM, tem a Convenção, que eu nem sei se está no ar ainda, que é o AM, né? E tem a cento e pouco aí, uma outra rádio, que é uma rádio comunitária, né? É difícil o pessoal daqui ouvir. O pessoal daqui ouve mais a Jovem Pan, ouve a Bandeirantes, ouve mais as rádios de São Paulo, né? Da capital, né? Sim, sim. Porque, na verdade, né, Luiz, que nem eu estava pensando aqui comigo, né? Quando eu começar a fazer ao vivo pela minha web rádio, eu quero fazer uma transmissão de rádio totalmente diferente do que o pessoal faz aqui. Eu quero dar notícia, sabe? Eu quero informar, além de música, tudo. Eu quero informar a galera, porque aqui, muita gente trabalha em São Paulo. Muita gente vai todos os dias para São Paulo, vai e volta. Então o cara quer saber como é que está o trânsito lá na rodovia dos Bandeirantes, quer saber como está Castelo Branco, quer saber um monte de coisa. Então a minha intenção de quando começar a fazer uma web rádio ao vivo, é dar esse tipo de notícia, como é que estão as estradas, não só as rodovias daqui, mas como a Castelo Branco, a Bandeirantes, a Anhanguera, o clima, enfim, fazer um a notícia da região também. Então, ultimamente aqui na minha também, sabe? Então, você pega uma fofoca do meio, aí a gente coloca a notícia verdadeira. Então, mas aqui, por exemplo, eu já não posso fazer tanta notícia desse tipo assim. É mais pegar um apanhado aqui da internet, porque eu não tenho repórter para sair na rua para ver o que está acontecendo ou não, né? Mas fazer esse tipo de programação, porque eu sei que muita gente que mora aqui trabalha em São Paulo. Tá? Muita gente que mora aqui trabalha em São Paulo. E trabalha em Sorocaba também, Campinas. Então, né, para ajeitar a galera aqui, para dar notícia pro cara. O cara sai de manhã, quer saber como tá a estrada para ir para Campinas, para Sorocaba, para São Paulo, enfim, né? Quer saber um monte de coisa, né? Até eu tenho uma sugestão para ti, viu? Zanqueta News. Poderia ser um também, né? Uma vinhetinha, Zanqueta News. Onde no Zanqueta? Levando as notícias da região, entendeu? Faz aqueles fundinhos tipo taran, 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 taran. Porque eu tenho a ideia, porque teu sobrenome é Zanqueta, né? É Zanqueta. Pode ser também. Só que aí eu vou criar esse nome e vou patentear para ninguém usar. É tua marca mesmo, não adianta, é tua marca mesmo. Não, mas é difícil encontrar um sobrenome igual ao meu, assim, Zanqueta, não é tão comum assim, né? Por exemplo, Wagner Machado, ninguém vai encontrar nenhum. Eu tenho muita gente me pergunta aí, tem uma repórter, se não me engano, eu não sei se ela está na Record ou no SBT, Luísa Zanqueta, me pergunta se é minha parente. Eu não sei, a minha família lá, por parte do meu pai, é muito grande, então tem Zanqueta para tudo quanto é lado, mas eu não conheço, né? Não posso afirmar realmente se é da família, né? Mas tem na Globo também, tem produtores que trabalham lá na Globo que tem o sobrenome Zanqueta, né? Então... Muito difícil achar, viu? Muito difícil achar, né? Mas eu não sei se é da mesma família, né? Porque se você olhar bem, não vai ter nenhum outro nome, nenhum sobrenome. É porque tem dois tipos de Zanqueta, tem dois tipos de como você pode escrever Zanqueta. Você escreve Zanqueta com CH ou Zanqueta com QU. O meu é QU. Né? Tem um monte de gente na família. Na própria família do meu pai tem um monte que tem CH e tem um monte que tem QU. Agora a gente não sabe, né, cara? A família era muito grande, não cheguei a conhecer muito parente do meu pai aí, que tem até parente do meu pai no Paraná, tem aqui no interior de São Paulo, eu nunca cheguei a conhecer. E meu pai também, né, aquela tipo família que
só os mais perto que se visitavam, os que estavam mais longe, era difícil o pessoal se reunir, né? Então, tem gente que eu não conheço, né? O pessoal pergunta para mim, mas é difícil. É muito difícil achar, hein? Então, é complicado. Não, mas ele que você tem o sobrenome bem sincero e bem simplificado, ninguém vai copiar. O Jonathan tá falando aqui igual a Metropolitana. Eu não sei se Jonathan, eu escuto um monte de rádio aqui, não só a Metropolitana. E em falar em Metropolitana, eu também já trabalhei na FM Metropolitana, lá em São Paulo, tá? Eu já trabalhei. Na capital ou na Rádio Capital eu nunca trabalhei. Tem o que? Rádio Capital, o que mais? E as rádios mais recentes aí, né? Que eu trabalhei eu trabalhei na Difusora, trabalhei na Manchete, trabalhei na Rádio Cidade, trabalhei na Jovem Pan, trabalhei na Transamérica, não trabalhei na Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes eu nunca trabalhei, trabalhei na Nova FM, Nova FM, que hoje é Nova Brasil FM. Que mais? A Nova Brasil eu peguei no tempo que a Nova Brasil, a Nova Record FM na época? Não, eu entrei antes, eu entrei como FM Record, era lá no aeroporto, era FM Record. É porque eu estou fazendo uma pesquisa aqui a Rádio Record de Porto Alegre, eu estou sabendo que tem mais informação. Então, eu entrei quando, na verdade, eles estavam na FM Record, na época, eles estavam em processo de venda, eles estavam querendo vender a frequência. Quem comprou essa frequência foi o ex-governador aqui de São Paulo, Orestes Quercia. E aí, o que ele fez? Ele colocou como rádio Nova FM, mas Rede Central. Era a Rede Central, que é de Campinas. A rádio que tem. A Rede Central em Campinas é da família do Orestes Quercia. E ele vinculou a Nova FM, né? Como Rede Central também. E a Nova Brasil FM hoje é da Rede Central também. Mas só que é da Rede Tati, né? Do Grupo Tati, né? Eu não sei se eles venderam, não sei. Aí eu já não posso te falar. Na época, o Grupo Tati comprou do Quercia, a Rádio Nova Brasil. Então, eu não sabia desse detalhe aí. Agora está sabendo, porque o Grupo Tati, o grupo que tem a Rádio Central de Campinas também. Porque a Rede Central é da família do Quercia, que eu saiba. Era da família do Quercia. Agora eu não posso te responder isso porque eu não sei. Não, eu estou percebendo, porque pesquisando entender o que aconteceu dessa compra toda. Não é que aconteceu, Luiz, não é. O Quercia faleceu. É aquele lance que eu sempre falo. Os únicos que eu conheço de família, que é rádio de família ou TV de família, que mantém a mesma coisa, é tipo assim, a Jovem Pan se mantém por quê? Porque o seu Tuta, né, faleceu e os filhos tomaram conta, porque os filhos foram criados para isso, para, na falta do seu Tuta, os filhos assumissem e mantivessem a rádio na família, né? O Jovem Pan na família. O SBT também foi a mesma coisa, com a falta do Silvio Santos, as filhas assumiram, a Bandeirantes também é a mesma coisa, né? Mas tem empresas que o fundador faltou, né? Faleceu, os filhos vendem. Os filhos não querem saber e eles vendem. Aí já é um outro problema, né? Um problemão que pode tirar um virador de cabeça. É como eu digo, né? A gente
A gente tem uns aqui no nosso mestre que conhece muito de mídia e de rádio também. Graças a Deus, eu tive muita experiência, né, com rádio. A minha vida praticamente foi com rádio, né? Então, eu conheci muita gente em rádio, né? Tanto dono de emissora de rádio, diretores, né? Então a gente sabia, né? Praticamente na minha época, principalmente, a gente sabia quem era quem, né? No meio de comunicação. Hoje eu não acompanho mais as coisas tão perto assim, mas isso sempre, essas coisas sempre foram normais, tá? Tipo família, né? Rádio familiar. Quando falta o fundador, os filhos assumem. E a PAN, por exemplo, a Jovem Pan, os filhos foram criados para justamente assumir, né, na falta do seu Tuta, o Tutinha, o Marcelo, um monte de gente lá, dos filhos dele, estão tocando a rádio, porque eles foram criados nesse meio, eles foram criados para isso. Né? O Silvio Santos também, a mesma coisa. Então é muito complicado, entendeu? Mas tem famílias que o fundador, né, falece e os filhos não querem nem saber, eles põem a venda e acabou, eles não querem ter dor de cabeça, né? Por isso que eu tenho um mestre de rádio que faz melhor que você aqui. Mestre que não sabe de tudo. Mestre, é que, tipo, né? Eu vivi, né, praticamente a minha vida em rádio, então neste meio a gente, né, sempre estava se relacionando com as pessoas, né? Então a gente sabia quem era quem na época. Tamo juntos aí, Zaqueta, nosso mestre. Beleza, Luiz. Faz sobre a tua história, né? Um vídeo sobre a tua história, no rádio também. O que tem do futuro, né? Do rádio, né? Mas é aquilo que eu falei, eu tenho lá no Spotify. Eu tenho no Spotify a minha trajetória na radiodifusora, tá no Spotify, é só você procurar lá com Zanqueta, alguma coisa, Ângelo Zanqueta, que você vai ver lá, tem no Spotify, eu tenho a minha história lá na radiodifusora, então, e tem alguns vídeos no Dicas e Tutoriais by Zanqueta também, do começo da difusora e a Rádio Cidade, eu fiz alguns vídeos da cidade também. Aliás, o que tu acha da volta da radiodifusora, mesmo que esteve na web, e que agora estão planejando o retorno da radiodifusora, né? Todo retorno é bem-vindo. Todo retorno, não importa se é radiodifusora, se é Rádio Excelsior, todo retorno é sempre bem-vindo. É um campo de trabalho a mais que se abre no mercado da comunicação. Como eu digo, né? Se uma janela se fecha, a outra se abre. Mas não podem. Tem muita gente que comete um grave erro. Vai voltar a radiodifusora. Não vai voltar a radiodifusora. A radiodifusora foi uma só. O estilo de radiodifusora foi uma só. Pode voltar a radiodifusora com o mesmo nome, mas não vai ser a mesma coisa que era antes, tá? Voltou para a Manchete no Rio de Janeiro, tá? Voltou para o Rio de Janeiro a Manchete. Sim, mas a Manchete, quando as coisas começaram a andar mal aqui, a primeira a dançar foi o pessoal aqui de São Paulo. Depois que o negócio foi lá para o Rio, porque a Manchete é historicamente carioca, né? Ela foi feita lá no Rio de Janeiro, né? Sim, mas os anos é que não souberam administrar. Mas aí é um outro problema, Luiz. Eu não entro nesse problema se sabe administrar, se não sabe. Eu acredito que os gênios que não sabem administrar uma rádio... Mas é normal. Quando você faz... tudo na vida tem ação e reação. Tá? Ato e consequência. Se você faz uma coisa legal, você vai ter uma consequência boa. Se você faz coisa errada, a consequência vai ser errada também, vai ser ruim. Isso é na vida, não é só porque é rádio, isso é na vida como um todo, tá? Se você faz coisas boas, você vai colher coisas boas, vai ter coisas boas. Se você faz coisas ruins, mal feitas, você vai ter coisas, né? As consequências serão aquelas consequências bem ruins na sua vida. E a mesma coisa administrativamente falando. Se você administra bem
uma empresa, você vai ter uma empresa saudável, vai ter uma empresa legal. Se você não administra, a tendência é essa empresa fechar as portas. Então, beleza? Né? Eu gosto de aprender contigo, velho. Eu gosto de aprender contigo porque tu tem uma memória muito forte, hein? Graças a Deus. Eu quero aprender muito contigo, sabe? Beleza. Nossa, desliga assim. Bom, é isso, cara, é isso. O Felipe tá falando, eu sempre ouvi falar sobre isso do meu primo, que é paulista. Então, Felipe, tá um negócio, né? O Luiz Wagner, ele não se conforma, né? Que, tipo assim, né? O pessoal administra, né? As empresas, né? Daquele jeito. E um dia a coisa, né? A casa cai, né? Como diz na gíria, né? Se você planeja, se você faz uma coisa bem feita, né? Se você faz uma administração bacana, beleza, a vida é longa. Agora, se você começa, né, não administrar direito as suas coisas, isso serve para a vida também, não é só empresa, né? Para a nossa vida mesmo. Se você não administra legal a sua vida, cara, você vai ter um problema atrás do outro, né? Agora, se você administra a sua vida de uma forma já, né, planejada, tudo certinho, beleza, você vai... os obstáculos serão menores, né? Mas é assim, fazer o quê? Que nem quando eu fiz o vídeo aí, né? Anjo, você trabalhou na Antena 1? Não, essa rádio também não, o Felipe. Também na Antena 1 não cheguei a trabalhar. Eu fui convidado uma vez para trabalhar, mas não me liberaram na outra rádio lá. Na época que eu estava, aonde eu estava? Na época da Antena 1, eu estava na Rádio Cidade. E na verdade é aquele negócio, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, às vezes eu saía por exemplo, eu trabalhava, meu horário normal, eu ia visitar alguém em uma rádio ou em outra, assim, e às vezes pintava esses convites assim, você não quer vir trabalhar aqui? Aí a gente fala, beleza, o que você pode fazer por mim, né? Aí a negociação não deu certo lá na Antena 1, eu continuei ainda na Rádio Cidade. Eu trabalhei na 89, quando era 89 a Rádio Rock. Que mais que eu trabalhei? Nossa, trabalhei bastante em várias rádios. Até na rádio atual lá, a rádio lá no Centro de Tradições Nordestinas, né? Na rádio atual. Eu trabalhei até na rádio atual também. Convidava, a gente ia, né? E aquele lance que nem passe de jogador de futebol. Paga um pouquinho mais, a gente vai. Mas muitas vezes, é aquilo que eu sempre falo, sempre dou conselho, né? Tipo, conselho, né? Pra galera. Às vezes você tá bem numa rádio, você tá legal ali na rádio, tá com um salário razoável, tal. Aí, às vezes eu ia visitar alguém em uma outra rádio, o cara me convidava, te pago mais, né? Mas muitas vezes essa escolha que você faz a fim de ganhar um pouquinho mais, muitas vezes é uma escolha errada, né? Às vezes você acaba tendo muito mais problemas na rádio, na nova rádio que você escolheu, mesmo ganhando um pouquinho a mais, mas com muito mais problemas, né? E é melhor, né? A gente tem que ponderar, parar, pensar direitinho nas escolhas que a gente vai fazer. Se realmente vale a pena se ganhar um pouquinho a mais, ou continuar na rádio que você já está, uma rádio, né, sólida, né? Então é complicado. Eu vi um documentário falando sobre a Rádio Cidade, falando que já foi a maior rádio do Brasil, inclusive maior que a... Cara, era uma... Tipo assim, quando eu fui para a Rádio Cidade, era que nem a Difusora e Excelsior. Era uma competição muito grande, muito acirrada entre a Difusora e a Rádio Excelsior. E a mesma coisa era a Rádio Cidade e Jovem Pan. A gente ficava brigando ali mês a mês por Ibope.
Tinha mês que a PAN ia para primeiro, a cidade ficava em segundo, mas bem coladinha na Jovem Pan. Tinha mês que a Rádio Cidade ia para primeiro, a PAN ficava ali coladinha. Então, eu fiquei na Rádio Cidade acho que 6 ou 7 anos, se não me engano, e era aquela luta, era aquela competição, só dava Rádio Cidade e Jovem Pan, Rádio Cidade e Jovem Pan. Eram as duas as rádios mais ouvidas, né? Cidade e PAN. Um mês era a PAN, outro mês era a Cidade, e ficava naquela gangorra, né? E era a mesma coisa, que era a Rádio Difusora e a Rádio Excelsior, a mesma coisa, ficava sempre assim, oscilando. Uma hora outra estava em primeiro, outra hora estava em segundo, então sempre foi assim. Pelo menos nos 7 anos que eu fiquei na Rádio Cidade, foi assim. E quando eu fui para a PAN, foi a mesma coisa, né? Aí depois o tempo vai passando, vão surgindo novas rádios, novas programações, aí dá aquela chacoalhada, né, nas rádios mais tradicionais, fica os caras não sabem para que caminho seguir, né? Então o negócio de Ibope é muito complicado, porque, cara, eu sempre fui a favor de time que está ganhando não se mexe. Né? Você pode inovar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas sempre mantendo o esqueleto da sua programação, né? Mas inventando alguma coisa, né? Algum programete, alguma coisa, beleza, né? Mas mantendo o esqueleto da sua programação, né? Mantendo a base da sua programação. Porque quando uma rádio pega e muda a programação radicalmente de uma coisa para outra, cara, aí é complicado, hein? Eu já vi rádio que ficava ali entre as 4, 5 primeiras mais ouvidas, né, no Ibope, mudou programação, cara, despencou, foi lá para baixo. Até começar a erguer de novo, demora um tempo muito grande. Então, né, aquele lance. Competitividade na época era bom, porque força. Exatamente, a competição é bom para tudo, tá? Quando você entra no mercado, né? Tipo, isso é para a vida toda, né? Para a vida inteira, para a nossa vida no geral, porque a competição é sempre bom você ter alguém, né? É tipo Fórmula 1, né? Quando o Lewis Hamilton, né? Tava lá, campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão. Ele não tinha, na verdade, um concorrente à altura para competir com ele. Então, por isso que dava. Entra ano, sai ano, ele era campeão. Agora, se é na época do Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alan Prost, Nigel Mansell, Niki Lauda, se é nessa época, um ano um era campeão, no outro ano o outro era campeão, então a concorrência nunca deixava a galera se acomodar, né? A competição é muito bom, porque não deixa a pessoa se acomodar, não deixa o esquema acomodar. Então você sempre competindo, sempre tendo competidor à altura, você sempre quer tá inovando, quer estar subindo, né? E o outro também, né? Então isso é muito saudável. Bruno Rafael, fala, Anjo. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Isso que eu sempre gostei de competição. Tem que haver competição, porque monopólio, né? Quando você tem um monopólio, você não tem concorrente, então, você se acomoda, você acaba fazendo. E outra, ao invés de você se esforçar para atingir um grau, né, maior, né? Você acaba parando ali no tempo, tá tudo tranquilo, tudo sossegado, acaba relaxando, né? Então, você acaba meio que parado no tempo, perdido aí. Quando entra um concorrente que vem, né, atropelando todo mundo, aí você quer acompanhar e não consegue, né? Aí você tem que começar tudo de novo. Eu acho que a competição é saudável, né? Desde que seja uma competição honesta, né? Desde que seja uma competição legal, é bom para todo mundo. É bom para quem está em primeiro, é bom para quem está em segundo, porque o segundo pode ser o primeiro de novo, e assim vai, né?
Ângelo, lembra da década de 70, quando o Michael Jackson veio para o Brasil? No clipe da Bahia, lembro. Eu fiz o show do Michael Jackson aqui no Brasil. Eu participei desse show. Foi no Morumbi. No Morumbi eu fiz show da Madonna, fiz show do Michael Jackson, fiz os 2 primeiros Hollywood Rock no Morumbi. Fiz um monte de show no Morumbi, cara. Show era, era comigo mesmo. Eu lembro na época que ele foi lá, que o Olodum participou do clipe com ele lá, eu lembro. E outra, tipo assim, né? Ele entrou lá na comunidade, cara, todo mundo, né, deu o aval. E outra, sabe, comunidade tem que pedir permissão lá para os donos lá, né, da comunidade, né? Então os caras falam, não, pode vir aqui, pode. Não precisa polícia, não precisa nada disso, que ninguém vai mexer com ele. Ele fez o clipe lá, achei até bacana ele ter feito o clipe lá dentro da comunidade, para ele sentir como que é o drama, né? Aqui no Brasil, né? Mas achei bacana. E outra, eles tem uma história envolvendo, né, o Olodum, né? Porque o Michael, ele já sabia que ele viria para o Brasil e ele começou a pesquisar um monte de ritmos. E ele gostou de um ritmo lá, não sei de quem lá, e falou para o Olodum que queria fazer com aquele ritmo, né? O pessoal do Olodum, como é brasileiro, né, naquela malemolência toda, falou, beleza. E ele chegou aqui, o ritmo era do Olodum. Não era aquele que ele tinha pesquisado. Então, quando ele sentiu o ritmo do Olodum, ele achou fantástico. Falou, meu, que ritmo bacana, né? Mesmo não sendo aquele que ele pediu, ele achou o ritmo do Olodum fantástico e topou fazer. E não deu aquele, né? Muita gente tem aquele ataque de estrelismo. Não é o ritmo que eu quero, não vou fazer. Não, ele chegou aqui, viu o ritmo do Olodum mesmo, né? O raiz Olodum, ele achou fantástico. E assim foi feito com o Olodum. É bacana isso, cara. Eu gosto dessas histórias, sabe? E principalmente que são histórias verídicas, né? São histórias reais, né? Muito pouca gente sabe desse tipo de coisa. Eu pesquiso bastante. O Olodum era uma banda que reinava nas batucadas do Brasil. O Olodum raiz, né? Era o representante raiz lá da Bahia, né? Então, o ritmo do Olodum é muito legal, cara, é muito legal. Se você pesquisar o ritmo realmente do Olodum, é afro-brasileiro, né, cara? É matiz da África, né? Então o Olodum pegou muita coisa, muito ritmo africano e trouxe, e deu aquela, né, brasileirada no ritmo lá. E, meu, o próprio Jimmy Cliff, quando o Jimmy Cliff vinha muito pro Brasil, né? Ele gostava do ritmo, né, até o reggae, né, o reggae meio tupiniquim aqui, meio brasileiro, ele gostava do ritmo, né? Não era aquele reggae raiz da Jamaica mesmo, né, jamaicano. E todo artista, a maioria dos artistas que vem aqui no Brasil, que vem, né, ouvem o ritmo brasileiro, tanto o samba, como o reggae, como o ritmo do Olodum, bossa nova, enfim, os caras ficam apaixonados, né, pelos ritmos, né, porque o Brasil é tão grande, cara, que tem vários ritmos, né, lá no sul tem um tipo de ritmo, no sudeste tem um, em Minas Minas, Rio tem outro, no norte, no nordeste. Então é um país continental que reúne vários ritmos, né? E muita gente faz mistura, né? Faz as misturas. Eu gostava muito do som do Hermeto Pascoal, que ele misturava um monte de ritmo. Nossa, até com bacia ele tocava, sabe? Meu, era muito legal. Então eu gosto desse tipo de coisa, sabe? De pesquisar ritmo, misturar ritmo um com o outro, fica muito legal. A música é uma coisa universal, né, cara? Você fazendo uma coisa bem feita, o pessoal vai gostar aqui no Brasil, vai gostar lá na Austrália, vai gostar nos Estados Unidos, na Europa. Se a música for bem feita,
a música é universal. Bom, então é isso, galerinha. Essa mistura de ritmos, o Brasil é referência no mundo. Tanto é que os maiores percussionistas, né, os ritmistas que a gente tem, Paulinho da Costa, por exemplo, é um exemplo. Quem pesquisa a vida do Paulinho da Costa vai ver que ele já foi produtor do Coen the Gang, trabalhou também com Earth, Wind & Fire, trabalhou com um monte de artista americano, de banda americana, com aquele ritmo brasileiro, né? Então, Paulinho da Costa, tem Sérgio Mendes, né? Então, tem um monte de brasileiro que fez sucesso, principalmente lá nos Estados Unidos, porque levou essa mistura de ritmos para lá, né? E o pessoal gostava, né? Então, o Brasil é uma referência muito boa em termos de ritmo, não fica preso num ritmo só, é uma mistura de todas as partes do planeta, né? Então, é isso que é bacana aqui no Brasil. Beleza? Então, galerinha, obrigado aí pela participação. Galera, observação, hein? Então, a partir de agora, todas as lives até segunda ordem serão feitas neste canal aqui, tá? Canal Ângelo Zanqueta. Os vídeos continuam normais, nos canais Dicas e Tutoriais, Laboratório do Som e nesse aqui, tá? Em termos de vídeo, toda vez que eu fizer vídeo, vai nos 3 canais, tá? Os canais continuam operando normalmente em termos de vídeo, né? Quando atingir as metas lá que eu falei, vai haver sorteio nos 3 canais, somente para as lives, por enquanto, será só nesse canal aqui, tá? Para as lives. Agora, o andamento do canal é normal, né, tá? Dos 3 canais, tá normal. Só as lives que serão até segunda ordem aqui nesse canal aqui, tá? Eu vou fazer uma gravação de uma pessoa cantando para mandar para você. Promoção de Natal, ritmo da música, para você brincar com a música, para ver como é que fica. Beleza, Jonathan, obrigado mesmo. Então, bem entendido, né, galera? As lives daqui para frente serão aqui nesse canal, né? Até segunda ordem. Quando normalizar, se é que vai normalizar, eu aviso vocês. Mas enquanto não normalizar, as lives serão feitas aqui somente nesse canal. Mas observação, os canais continuam normais, tá? O Dicas e Tutoriais, o Laboratório do Som Zanqueta e também o canal Ângelo Zanqueta, tá? Então se inscreva nos 3 canais lá, tudo normal, tá tudo certinho. Só as lives que serão até segunda ordem por este canal aqui, tá bom? Então, obrigado aí para todo mundo, obrigado Jonathan, Felipe, Rafael, Bruno, Rafael, tem Felipe Rafael e Bruno Rafael também, hein? Muito obrigado aí pela participação. Rodrigo Silva também, obrigado aí, né? Por enquanto. E é isso, galera. A gente volta a se falar aqui na terça-feira, tá? Aqui, sempre nesse canal agora, tá? E bom final de semana para todo mundo aí, bom início de semana para todos, tá? Fiquem com Deus aí. E a gente volta na terça-feira. Valeu, galera. Obrigado aí. Fui.